Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao último dia da 20ª semana da Engenharia Civil da USP de São Carlos. Gostaria de agradecer em nome de toda a comissão a presença de todos os espectadores, em especial do Alexei, ministrante que disponibilizou seu tempo e atenção para estar aqui com a gente hoje. O objetivo desse curso é apresentar técnicas e conceitos, desde a identificação de vãos ao detalhamento de materiais, para aprender e aprimorar a leitura de projetos em campos. E para isso, contamos com a presença de Alexei Carneiro Souza, estudante de Arquitetura e Urbanismo do IAUS, da USP, com iniciação tecnológica pelo PIBIT no processo de iniciação às tecnologias construtivas de baixo carbono. Além disso, foi monitor da disciplina Tecnologia das Construções, em 2021, pelo programa PEG, e é atual monitor de canteiro e pré-fabricação no projeto de melhoria do desempenho acústico e térmico das salas de aula do ensino fundamental do município de São Carlos. Antes de começarmos, eu preciso repassar alguns lembretes para o melhor aproveitamento do curso. Por gentileza, deixe as câmeras e os microfones desligados. Caso houver alguma dúvida durante o andamento do curso, envie uma mensagem no chat ou pode abrir o microfone e falar a dúvida. Para quem preferir, também temos um site de perguntas e nele é possível enviar as perguntas e votar nas que vocês mais gostarem. Ao final do curso vai ter um formulário de feedback. É importante responder a ele porque é por meio dele que a gente contabiliza a presença para emitir o certificado. Caso houver algum problema durante o curso, entre em contato com a comissão por qualquer uma de nossas redes sociais. E para acompanhar conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a gente em todas as redes sociais, como no Instagram ou no YouTube. No nosso canal também você vai encontrar outros cursos e outras palestras que foram dadas em outras ocasiões. É isso. Então, agora eu passo a palavra para você, Alexei. Obrigado. Bom, ela já falou um pouco desse histórico que eu ia comentar um pouco. Eu queria já introduzir um pouco esse tema, falando um pouco sobre como esse contexto de aprendizado dentro da arquitetura construiu o interesse nos aspectos técnicos e construtivos da construção civil. Quando ela cita a iniciação tecnológica em introdução às tecnologias construtivas de baixo carbono, foi dentro de um projeto em que a gente executou um canteiro escola, a gente juntou alunos de arquitetura, tanto de graduação como arquitetos formados já em pós-graduação ou atuantes, para produzir fisicamente um projeto no Campus 2 que a gente desenvolveu dentro da pesquisa e utilizar esse canteiro, esse espaço de canteiro como aprendizado. E é bem por aí que vai o processo de aprendizado de projeto também. Dentro do ABS, a instituição o Instituto de Pesquisa que eu fiz parte, faço agora também, esse é um quesito bem principal dentro do discurso de formação de arquitetos, a formação pela prática arquitetônica, pela prática construtiva, na verdade, e a partir disso já dá para entender um pouco como que se desloca esse aprendizado dentro da arquitetura, porque assim como vocês, a gente tem dificuldade também nessa área, e essa atividade de canteiro, ela está aí, tenta suprir justamente essa falta. Eu vou apresentar a tela aqui, já entrando dentro do tema das leituras de projeto em si. Bom, não sei se todos já tiveram, mas provavelmente vão ter a disciplina de construção civil com a Kemi, a Lúcia. Esse mini curso está bem pautado dentro do que elas ensinam, né? Apesar não, até porque elas são professoras, né? Eu estou atualmente nessa pesquisa com justamente elas, sobre melhoria termoacústica de escolas, e são elas que vão dar construção civil e que dão para a gente tecnologias construtivas. Eu já expliquei um pouco dessa importância do tema, né? E é justamente
esse meio das tecnologias construtivas que mais elucida esse espaço. Vocês, dentro de um feedback que eu recebi, ao que parece, dentro da Civil, vocês veem muito a parte técnica, né, muito a parte direta do dimensionamento, dos materiais, e fica faltando um pouco esse contato mais direto com o projeto em si. Então, a intenção é justamente estreitar um pouco essa relação. Eu gostaria de iniciar falando um pouco do que constitui um projeto, né? São as primeiras coisas que você tem em contato, que você tem em relação, que é a tectônica e a materialidade desse projeto. Essa aula está bem baseada no que vocês vão já ver ou já viram, né, em construção civil, como eu falei. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, o que eu quero mostrar com essas imagens e explicar para vocês é justamente uma interdependência entre a tectônica, que é o que consiste a construção, né? São as formas, a forma com que ela se estrutura, é o que garante, o que transforma a construção, o projeto em construção, é a materialidade dele. E a materialidade, especificamente, é a questão física mesmo, é a questão do bater o olho e saber que aquele projeto é em madeira, por exemplo. E essa interdependência, ela é muito forte. A tectônica, ela sintetiza o edifício, né? Mas a materialidade influencia em como essa tectônica se apresenta e vice-versa. Dentro desses exemplos que tem do livro do Parício, que ele traz das várias tectônicas e formas construtivas, nessa primeira imagem superior a gente tem, por exemplo, uso de abóbadas e cúpulas. Isso não é só uma escolha estética, isso não é uma tectônica só de um movimento, isso também é uma resposta técnica à materialidade da época. Vocês já devem ter visto sobre como funcionam os caminhos das forças, né? Então, a abóbada, ela tem essa capacidade de transportar essas forças, evitando um processo de tracionamento muito grande do material. Ela tende a comprimir mais do que tracionar o material. E isso é muito importante dentro das tecnologias construtivas que se tinham na época, de quando essa tecnologia construtiva era utilizada. As abóbadas e cúpulas, elas são vernaculares, elas estão desde antes da arquitetura contemporânea, moderna e tudo mais. A gente vê no Egito, no Oriente Médio no geral, na Europa também, bastante uso dessas cúpulas. É frequente também na América Central, até. E é isso que também dá um pouco da característica do que vai vir depois dessa imagem, que é essa segunda imagem aí, que já começa a sintetizar um pouco o que vai virar o sistema de estrutura independente. Ela ainda é um sistema mais solidarizado, né? O uso de paredes estruturais sólidas com a distribuição das forças não concentradas, né? Dispersas uniformemente. E, posteriormente, uma exploração, né? O mesmo uso das abóbadas tridimensionalmente é utilizado para os arcos dentro das paredes, também com a mesma intenção, a intenção de aproveitar da tectônica o máximo da materialidade possível. Então, você com tijolos, sem o advento do aço, você consegue tratar muito melhor essas concentrações de forças com esse arco presente. E que ele já começa a remeter um pouco ao uso das vigas, que vai aparecer nessa terceira imagem aí como a estrutura independente. Nesse específico, obviamente, não tem as vigas propriamente ditas, né? A estrutura está toda unificada dentro da laje, mas esse é um projeto, né? É um diagrama feito por Le Corbusier, um dos grandes nomes da arquitetura moderna, que revoluciona a forma construtiva. E essa estrutura independente justamente surge pela capacidade da materialidade responder essa exploração. A capacidade do concreto armado, principalmente, essa armação do concreto armado,
ela responder bem à tração, por exemplo, permite essas lajes, permite vigas melhores, mais esbeltas e mais eficientes. E é isso que constitui, de certa forma, generalizadamente, a tectônica da arquitetura. Aqui é uma referência de um livro, que ele é muito importante, em construção civil elas citam bastante, que é a Concepção Estrutural e Arquitetura, do Iopanã Rebelo, e ele determina algumas coisas desse fazer arquitetônico, né, que é também conceber estrutura. E esse conceber estrutura, ele tem que estar associado a uma consciência da possibilidade de sua existência, que é esse primeiro ponto. A sua existência, sua presença no mundo real, ela está dependente de um processo, ela está dependente de um projeto e de sua construção. Você não desenha aqui, assina o projeto e, ok, daqui a um mês está pronto magicamente. Tem todo um processo que decorre do desenho. E o projeto, ele é consequência, o edifício, ele é consequência projetual do desenho. O segundo ponto é essa percepção da relação do espaço com o espaço gerado, mas com o espaço presente também. Então, um projeto, ele, da mesma forma que ele não surge do nada, ele também não é independente no espaço em que ele está colocado. Ele tem sua materialidade, que é regional. Você fazer uma construção em concreto, você tem que entender os processos, você tem que entender que esse concreto está sendo constituído de diversas partes, dos vários agregados, do cimento, que vem de tal lugar, que não sei o que lá. Entender todos esses processos é essencial para entender o que você está produzindo como edificação, e também o produto final como edifício, ele também exprime relações com o meio cultural, a cultura social, a cultura popular mesmo daquela sociedade, daquela região, e também da cultura da cultura operária, de certa forma. A gente sabe do panorama da construção civil brasileira, da autoconstrução, esse processo que tem no Brasil da produção sem especialização, né? Os pedreiros, que a gente chama, trabalhadores da construção civil. E esse é outro advento da arquitetura moderna, né? Tentava ser pré-fabricado muitas vezes ali, mais para o final, mas que, por exemplo, no Brasil, por exemplo, de Brasília, que é uma ode moderna, você tem basicamente tudo moldado em loco. Então, como você concebe essa relação de trabalho dentro da arquitetura também, dentro do projeto. E isso está dentro do seu desenho, está dentro do que você está prevendo para aquela construção. O terceiro ponto é perceber o sistema, ou esses sistemas, né, da construção, da estrutura, como de uma parte mais prática mesmo, que é essa capacidade de transmitir as cargas que estão acontecendo na cobertura até as cargas, até o ponto de convergência ali, de distribuição para o solo. Como você se apropria de soluções projetuais e estruturais para conseguir resolver esse deslocamento de forma eficiente e que corresponda a esses dois outros pontos superiores. Um exemplo que a gente ouve bastante na arquitetura é sobre quando você vai entregar uma folha de papel para alguém e você não entrega a folha de papel reta, normal. A gente tende a curvar ela, que nem pizza. Quando a gente vai comer pizza com a mão, você dá aquela dobradinha, né? E a gente vê isso em estrutura, né? Que você está afastando as massas, né? Do centro de gravidade, aumentando a eficiência, a compressão, a interação desse material. E é justamente o que acontece. Quando você dobra essa folha, ela fica rígida, ela consegue vencer aquele balanço que é você segurando em uma ponta só. O quarto ponto é identificar os materiais que, de forma mais adequada, respondam a esses três pontos. E não só respondam, mas componham com o terceiro, para juntos dar uma solução final
correspondente que seja interdependente, que nem eu comentei da tectônica e materialidade. Uma estrutura, eu falei isso tudo só para resumir numa frase, que o projeto, ele também é construção, ele está dependente de relações ambientais, ecológicas e sociais, e que ele é um sistema muito complexo. Então, partindo já mais especificamente para alguns conceitos estruturais, dentro desse sistema lógico, né, a gente começa a ver alguns exemplos. Eu coloquei esses dois exemplos aí, que é um pavilhão esportivo do Campo Baeza e a residência Nivaldo Borges, do João Filgueiras Lima. São duas soluções muito distintas de como resolver vãos, como resolver a forma tectônica. Nesse primeiro, você vê a utilização de uma viga treliçada, por exemplo, para vencer um grande vão, que se não fosse utilizada, por exemplo, seria uma peça muito robusta e muito pesada, se fosse sólida. E até é interessante comentar, se vocês repararem no detalhe de conexão entre o pilar e essa treliça, vocês vão ver que os dois banzos, é uma treliça de banzos paralelos, esses dois banzos, só o superior alcança os pilares, então até você ver um detalhamento nesse projeto, o que não tem especificamente dessa conexão, mas dá para supor algumas coisas. Você não sabe se essa treliça ela está engastada, se ela está apoiada, se é um apoio simples, apoio fixo, nessas extremidades. Isso também vai depender dos detalhamentos de fundação e todo o complexo da estrutura. Mas é interessante perceber como esse simples detalhe do não prolongamento do banzo inferior permite a gente ter uma variabilidade muito maior de soluções para esse vão e essa treliça colocada. No de baixo, a gente tem uma outra solução completamente diferente, que se apropria muito mais da teoria vernacular, da construção vernacular. Eles usam bastante arcos em tijolos. Eles usam um pouco de concreto ali na imagem à direita, vocês conseguem ver que na união de duas abóbadas, né, eles também se utilizam de abóbadas, só que não aquela cúpula, mas sim uma abóbada de berço, que chama, né, que seria a seção de um cilindro. E nessa união eles fazem essa solidarização com uma peça de concreto também. Isso é uma abordagem mais contemporânea de como tratar as abóbadas, mas o conceito inicial é vernacular. A gente vê outro elemento também, que é a laje nervurada, já aproveitando uma relação bem parecida com o que acontece na FAO, em São Paulo, que é a utilização da laje nervurada já como opção para a iluminação zenital. E dentro dessa perspectiva da abóbada, do arco, a gente tem muita discussão sobre, porque ela, ao mesmo tempo, gasta mais material por ter que sobrepor o que seria uma linha reta, só que em curva, só que ela, para certos usos, é mais eficiente estruturalmente do que essa linha reta. E dentro desse aspecto, surge as especulações também modernas, dessas estruturas mais vernaculares. Nesse caso aí é um projeto do Sérgio Ferro, que ele tenta apropriar um pouco mais as abóbadas de berço com uma projeção de catenária. Acho que vocês já ouviram falar sobre a catenária. Ela tem uma resposta muito eficiente às forças, seja quando ela é invertida, quando ela é em pé, assim como a abóbada. E ele tenta trazer isso como elemento construtivo eficiente. Vocês veem que é uma laje relativamente fina e que suporta um vão relativamente grande, justamente por essa rigidez do arco e da catenária. Ele não é perfeitamente uma catenária nesse caso, ele tem outros projetos que usam a catenária perfeita, mas ele se apropria um pouco mais do que em relação a esse, por exemplo, que já parece mais um meio círculo. Posteriormente, aqui eu vou explicar um pouco sobre esses conceitos estruturais, especificamente, né? Depois de falar tanta coisa meio
parece meio solto às vezes, mas isso tudo é para compor com justamente esses conceitos estruturais. A tectônica, a materialidade, essas formas de construir, elas são respostas a esses sistemas. O sistema construtivo, quer dizer, são respostas aos caminhos das forças. E eles têm essas nomenclaturas dadas, né, que são os sistemas construtivos, os elementos ou subsistemas construtivos, componentes, e dentro disso tem as relações entre estruturas independentes e paredes estruturais. Ali na direita, de um livro do Xing, ele traz um pouco desse caminho das forças, né, entender a construção e solucionar projeto também é entender como ele acontece. Então, é por isso que vocês vão ouvir ou já ouviram a Kemi ou a Lúcia falando sobre como projetar, ele às vezes tem que se dar da cobertura para a fundação, e não ao contrário. Porque você vai traçando justamente esse caminho das forças e solucionando conforme a necessidade. Você vê que inicia ali com uma cobertura, isso pode ser uma laje, pode ser algum tipo de telha, uma termoacústica, por exemplo. Posteriormente passa para as vigas secundárias, nesse caso daria até para chamar de terça, e depois para as vigas principais, do vão principal, né, que estão apoiadas diretamente nos pilares que distribuem essas forças para a fundação, formando aquele conjunto que você vê ali embaixo. Isso tudo é o que vai dar a resposta, o que a gente vai pensar para dar a resposta em sistema construtivo. E o que é esse sistema construtivo? É justamente o conjunto de elementos que são que é a segunda categoria ali, ou subsistemas, né, elementos ou subsistemas, que consideram os aspectos técnicos, tecnológicos, produtivos e estéticos da construção. Ou seja, aquele exemplo que eu dei anterior lá do pavilhão esportivo, com a treliça metálica. Aquilo é um sistema construtivo de estrutura independente, metálica, um sistema construtivo de estrutura independente metálica. A ordem disso, especificamente, não existe uma regra, né? Só uma categorização. Então, é isso que consiste o sistema construtivo. É como essa construção se dá. Os elementos ou subsistemas são o que compõe esse conjunto completo. Então, é um conjunto da fundação, como que é resolvida a fundação, são todos os elementos os componentes que vão compor o que resolve a distribuição do pilar para o solo. O subsistema de estrutura, ele é de estrutura principal, ele é justamente o que pega as forças geradas em cobertura, em outros espaços, em outros subsistemas, e distribui em prol de fundação. A cobertura distribui para a estrutura principal. Então, esses subsistemas, eles se compõem e eles se relacionam. E eles são compostos também por uma unidade menor, que são justamente os componentes construtivos. Mas o subsistema de estrutura, ele é composto pelo pilar, pela viga secundária. Às vezes, considerando a viga secundária como terça, essa viga secundária, ela também pode ser considerada subsistema de cobertura, mas isso vai variar muito do projeto. Esse tipo de terminologia não é algo que vai mudar a vida de vocês, assim, para projeto, para construir e tudo mais. Ela é só uma tentativa de sistematização de como funciona o projeto. Dentro disso tudo, a gente tem algumas soluções mais resumidas, né? As duas formas mais resumidas que a gente consegue dar para a arquitetura, que é a estrutura independente ou as paredes estruturais. Dificilmente você vai ter alguma coisa que foge muito disso, desses dois conceitos. Quase sempre dá para enquadrar, de alguma forma, em um desses dois. A estrutura independente foi aquele que eu mostrei, com o sistema separado entre o subsistema de estrutura, não é o mesmo subsistema de vedação, não é o subsistema de esquadria, não é o subsistema de cobertura.
A parede estrutural, a estrutura e vedação normalmente são as mesmas, é o mesmo subsistema, eles são conjuntos. Uma parede que suporta o peso, mas que ao mesmo tempo separa um ambiente de um outro, o externo do interno, o interno de um outro interno. Eles também compõem as esquadrias, apesar de que o subsistema de esquadria especificamente está mais associado aos elementos das esquadrias. Então, os elementos que garantem a abertura, por exemplo, as vergas, contraverga, de parede, porta, e tudo mais. Quando a gente passa para um exemplo mais específico, por exemplo, o subsistema de cobertura, e isso pegando só como exemplo mesmo, porque são vários, assim, não daria para falar sobre todos. Ele é composto por unidades menores, esse subsistema, que nem eu falei. Ele é composto pela estrutura do subsistema de cobertura, a cobertura em si do subsistema e os condutores. A estrutura são todas as peças que suportam e que distribuem as forças para o subsistema de estrutura, que é a estrutura principal. A cobertura é justamente o que separa o ambiente externo, de fora, do ambiente interno. Então, são as telhas, as mantas e tudo mais. E que estão apoiados no sistema, na estrutura do subsistema. Os condutores são todos aqueles rufos, coletores, as chapas galvanizadas, os tubos, é um elemento mais técnico de distribuição de água para a cobertura. Então, já aproveitando também um feedback que chegou sobre algumas dificuldades que existem na leitura, justamente sobre leitura de caibro, ripa, terça, e assim, é até meio difícil falar sobre, porque apesar do nome não mudar de estado para estado, o que é um caibro aqui é um caibro no Rio Grande do Norte, aqui eu estou em São Paulo, né, eu digo aqui por isso, mas as medidas às vezes mudam. Um caibro aqui em Minas, um caibro aqui pode ser 5 por 5 centímetros, em Minas pode ser 5 por 6, eu não lembro se é no estado de Minas, que é 5 por 6. Mas existem outros estados com outras medidas. Mas um caibro, uma função de caibro numa cobertura, principalmente numa cobertura de tesoura como essa, sempre vai ser a mesma, a função. A ripa, ela, por exemplo, é uma estrutura que está muito associada ao sistema de construção que a gente tem aqui no Brasil, que são com as telhas cerâmicas, porque elas precisam de um suporte num vão menor. As telhas, elas não suportam grandes vãos, até porque elas têm uma dimensão menor, por uma questão de resistência da cerâmica e tudo mais, e questões produtivas da própria peça, né? As terças, elas são os elementos mais frequentes. Elas tendem a aparecer tanto para telha cerâmica, quanto para telha germânica, para fibrocimento, para termoacústica, para diversos outros tipos de cobertura. A gente pode ver nesses exemplos aí, naquela primeira esquerda, é do Xing ainda, se eu não me engano, essa imagem, que ele fala um pouco sobre soluções para grandes vãos de cobertura. Não necessariamente só de cobertura, né, mas grandes vãos. E aquele que a gente viu do centro esportivo é uma solução, ele dá outras também como resposta nessa segunda imagem. Então, você consegue se utilizar dessa forma como uma linha reta, como é o primeiro exemplo ali, numa projeção retangular, com a treliça, com sistema porticado, com sistema porticado variável, né, uma treliça de banzos não paralelos, mas você também pode resolver com formas que respondam melhor, com mais eficiência a esse tipo de vão. Que nem eu comentei sobre a abóbada resolvendo certos tipos de vãos melhores do que uma linha reta, ligando dois pontos. Você tem uma referência aí, uma compatibilidade, essa cobertura triangular, ela acaba às vezes sendo um pouco mais eficiente do que a cobertura diretamente reta, por causa das componentes das forças, os componentes das forças, como eles se distribuem. Só que daí você gera outras questões, né? Uma cobertura que tem essa inclinação,
ele não vai fazer apenas força vertical. Ele vai começar a ter uma tendência de abertura dos pilares, por exemplo, para fora, ou de junção desses pilares, vai começar a puxar esses pilares para dentro, caso seja invertido, um telhado borboleta, por exemplo. Então, varia muito. E sempre tem suas consequências. Um telhado triangular como esse, ele vai ter um pico que é muito alto e você vai perder a área útil de pé direito. Nos pontos de apoio ali, você vai ter uma região menos aproveitável em pé direito. A abóbada, a curva, na verdade, não a abóbada, o arco, ele tende a responder um pouco dos dois. Por isso que ele foi uma solução muito explorada na arquitetura moderna. Certas áreas da arquitetura moderna. Ela tende a responder a uma eficiência para vencer esse vão, mas também ela tende a responder essa necessidade de manter uma área útil, além de que existem questões estéticas relacionadas a isso e produtivas também. Um fazer arquitetônico, um fazer construtivo associado a uma produção vernacular, que queria ser explorada em um certo momento. A gente tem alguns diagramas aí que explicam algumas formas de distribuir essas forças de cobertura e de piso. Você tem, por exemplo, um sistema reticulado, né, que tem uma viga principal que está transpassando dois vãos e que recebe cargas dessas vigotas, dessas terças, dessas vigas secundárias que estão distribuindo num vão bem pequeno. Ao lado, a gente tem uma distribuição já direta, num sistema mais porticado mesmo, em que o vão principal está no mesmo sentido que estavam os vãos secundários do anterior, só que agora não existe uma distribuição entre a força gerada pela cobertura para a viga secundária, não passa por uma transição de uma viga para o pilar, vai direto para o pilar, nesse caso. No terceiro exemplo, já é a associação de uma viga principal a placas de laje, por exemplo, ou placas de cobertura, ele não especifica, e que aí a intenção é, de forma diferente a imagem que está em cima, com as pequenas vigas, esse daqui, acho que era mais fácil eu estar apontando, né, esqueci. A intenção é distribuir melhor as cargas ao longo dessa viga, nesse caso, e diminuir o número de elementos estruturais. Nesse caso aqui acontece a mesma coisa, só que com uma placa única, dá para se assumir, por exemplo, que seja uma placa pré-fabricada grande, por exemplo, uma construção por adição de grandes elementos, de grandes painéis. Ou a gente pode assumir que isso daí foi moldado em loco também, por exemplo, e está distribuindo uniformemente como uma placa única. Nessa opção de baixo, é também uma distribuição uniforme, só que acho que vocês já viram, obviamente, a questão das armaduras de laje. Nesse caso, como tem um apoio de dois lados, há uma necessidade de reforço dessa armadura em dois sentidos, não só no sentido do vão. E no último caso específico aqui, que está apoiado só em pontos muito específicos, é uma extrapolação desse efeito, né? Ao invés de distribuir ao longo de uma viga, está distribuindo em pontos específicos ali dos pilares. Ali à direita é só mais algumas especificações, exemplificações de coberturas, formas de constituir elas, principalmente de uma forma mais inclinada, né? A gente vê aqui em cima como se dão os deslocamentos de carga em planos inclinados de cobertura. As outras opções, com vigas treliçadas, com telhas especificamente, já aqui. Aqui dá para considerar que isso, nesse caso, são terças realmente, e não vigas secundárias, provavelmente. E esse complexo todo é o que constitui o que eu estava falando sobre esse subsistema de cobertura. E isso vai se repetir para todos os subsistemas. Apresentado já esse panorama mais geral de como se dá a construção e tudo mais, eu queria fazer meio que um exercício aqui com vocês. Primeiro eu queria perguntar se tem alguma dúvida,
Vocês sintam-se à vontade para mandar no chat, me interromper, levantar a mão, como quiser. Porque agora eu vou para um processo de leitura de um projeto com vocês. Que é o mesmo projeto que eu estava falando com vocês, do Campo Baeza, esse centro esportivo, né? Aliás, eu vou até mandar esse link para vocês, que, na verdade, ele é muito interessante, esse escritório. Ele faz uma coisa que poucos escritórios fazem, que é a distribuição, não só do projeto finalizado, mas também o processo, os croquis, as imagens de detalhamento, as maquetes, e que ajuda bastante a compreender o projeto. Daí, caso alguém queira acompanhar pelo site, também dá. Que é basicamente o que eu vou mostrar aqui vão ser as imagens dos projetos. Se quiserem conhecer melhor também. Então, assim, nesse projeto, vocês conseguem identificar qual que é o vão secundário desse galpão? Eu vou chamar de galpão, mas dessa quadra. Vocês conseguiriam me dizer qual que é? Bom, é esse daqui, né? Ele é o vão secundário, por quê? O vão primário é o da treliça, certo? Da viga treliçada. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, pode perguntar. A distância entre colocação dessas vigas treliçadas, perdão, se dá na distância que acontecem os pilares. Por ela ser uma viga principal, ela está distanciada na mesma distância que estão distanciados os pilares. E esse é justamente o vão secundário dessa construção. Então, normalmente o vão primário, ele é o vão que está associado à distribuição da cobertura para o pilar. É uma relação mais próxima de distribuição das cargas para os pilares, para depois ir para a fundação. As vigas secundárias, nesse caso não tem viga secundária propriamente dita, né? Tem algumas vigas de enrijecimento e de suporte para a fachada, mas as vigas secundárias estariam colocadas no sentido oposto, normalmente. Dá para considerar, assim, viga secundária. A superior, né, eu digo. Mas elas não estão suportando a carga da cobertura, estão suportando a carga da fachada, nesse caso. Na próxima imagem, tinham algumas dúvidas no feedback sobre como lidar com cotas gráficas, né, escalas gráficas, na verdade. E outra pergunta, se ninguém quiser responder, tudo bem, mas vocês conseguiriam me dizer mais ou menos qual é esse vão que está vencendo essa viga treliçada a partir dessa escala gráfica? Se quiserem mandar no chat, mais ou menos. Porque a minha pergunta ela está associada, assim, a escala gráfica ela nunca vai te dar precisão, ela sempre vai te dar uma noção de proximidade, uma noção aproximada das medidas. Rian, você falou 3 metros. O que está mais próximo dos 3 metros é a distância dos vão secundário, na verdade, que é esse daqui. É o mesmo comprimento que acontece aqui, são 5 metros de distância. Mas o vão primário pela viga treliçada é esse daqui. Se você tem essa distância para esse vão, e essa distância aqui equivale a 20 metros, se você conseguisse puxar essa escala gráfica
e colocar aqui em cima, você veria que ela contemplaria desse ponto até mais ou menos aqui. E aqui é justamente a metade desse vão. Então, é isso, que nem o Nicolas falou, daria em torno de 40 metros. Alguém tem alguma dúvida de como você chega nessa aproximação? Porque, assim, eu direto pego, tipo, sei lá, um barbante, sabe? Coloco na tela e pego mais ou menos. Mas tem outras formas. Todo mundo aqui deve ter o Acrobat Reader, por exemplo. Dá para você, por exemplo, baixar essa imagem, salvar como PDF ou baixar um PDF direto e colocar no Acrobat Reader e medir quantos milímetros está dando na folha esses 20 metros da escala gráfica e fazer uma regra de 3 com quantos milímetros está dando essa treliça. E você vai já chegar num tamanho mais aproximado. Tem outras formas também, com Illustrator e alguns outros programas, tipo AutoCAD, você consegue escalonar essa imagem até ele entrar dentro de uma escala anotativa. Daí você vai conseguir medir diretamente depois. Pode ser mais fácil. Mas a escala gráfica ela é muito utilizada principalmente nos meios digitais, porque cada tela é uma tela, cada resolução é uma resolução. Então vai sair sempre num tamanho físico diferente um para o outro. Passando à frente, aqui, vocês conseguem identificar onde que está o vão secundário que eu tinha mostrado antes? Se está na esquerda, se está na direita, em cima, embaixo. Isso, na esquerda. São esses pilares aqui que estão apoiando a viga, a viga principal que está passando daqui até aqui. Esses são os vãos secundários. Dá para perceber também que eles usam de um artifício, acho que vai ser melhor até de ver no corte, que é mostrado. No lado direito, eles diminuem um pouco o comprimento do pilar. Eles têm não seria um pé direito, né, mas seria uma altura dessa de módulo até a primeira viga, né, de apoio, de fachada, a menos, porque eles estão dando esse embasamento dentro de uma construção que acontece ali para trás também. Era só um detalhe que eu queria mostrar também. Alex. Oi? Oi, tem algumas perguntas no site de perguntas. Posso fazê-las? Pode, tranquilo. A primeira é, qual a diferença entre o vão principal e o secundário? Tá. O vão principal, ele é o vão... Normalmente ele está associado ao maior vão do projeto, mas isso não necessariamente é verdade. O vão principal é aquele que normalmente está associado ao maior vão e que tem uma relação direta de distribuição de carga com o pilar. Nesse caso, qual desses vãos que está distribuindo a carga diretamente para o pilar, aqui na direita? Esse vão maior aqui, certo? Então esse é o vão principal. Esse daqui está distribuindo as cargas para a viga principal, que é a do vão principal. Então esse daqui é o vão secundário. Nesse caso, cadê? Aqui tem um caso de... Aqui, por exemplo, é um sistema mais porticado. Acontece a mesma coisa. Esse vão maior é o vão em que está sendo distribuído a viga principal, que está distribuindo a carga da cobertura diretamente para o pilar. As vigas secundárias, elas servem como travamento, como suporte secundário para as coberturas, caso seja necessário, e elas, às vezes, estão associadas também aos contraventamentos. Eu não sei se ficou claro, se não tiver ficado claro, pode perguntar de novo, eu explico de novo, ou se não ficou claro alguma outra coisa. Mas vão principal, resumindo, já estava bem resumido, mas é normalmente o vão maior e o vão que está mais associado ao pilar. O secundário é o que está apoiado nisso, normalmente. Às vezes não precisa estar apoiado na viga principal, pode estar conectado também direto no pilar.
mas ele é mais auxiliar, ele não vence o vão principal. Nossa, como projeto aqui, eu não lembro de nenhum nome específico, mas eu lembro de já ter visto isso acontecer durante a aula de tecnologia das construções, que é basicamente a aula que vocês vão ter em construção civil. Eu posso, depois, vai ter um tempinho para vocês lerem um outro projeto, tentar buscar. E daí eu mostro para vocês. Mas de cabeça, assim, eu não vou lembrar de um projeto específico. Perfeito. A outra pergunta, acho que você já falou um pouco sobre, mas é como se determinaria o vão principal de uma estrutura? Ele acontece a partir dos eixos dos pilares do vão principal. A pergunta era sobre a determinação do comprimento do vão? Não me especificou, Tá. mas acredito que sim. A medição, ela é determinada a partir do eixo central, a partir do eixo dos pilares que compõem o vão que seja maior e que estejam sendo distribuídos de forma mais unitária, com uma peça só, por exemplo, ou diversas peças, pode ser uma viga composta, né, no eixo entre eles. Não sei se ficou claro. É que eu acho que eu já tinha falado um pouco na resposta anterior, então não sei se respondeu. Respondeu sim. Obrigada. Bom, agora já meio assustador isso, mas eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem identificar aonde do projeto que foram retirados esses detalhes, de que parte. Por exemplo, nessa região daqui, para onde que a gente está vendo do projeto? São vários detalhes, né, separados. Mas vocês conseguem me dizer, batendo o olho assim, de onde que eles são? Essas vistas aqui, elas estão associadas à fachada. Como que você percebe isso? Aqui, obviamente, aqui é meio sacanagem, né? Não dá para ler o que está escrito, mas eles falam, obviamente, de onde vem esse detalhamento. Mas só batendo o olho, você vê, por exemplo, um perfil em I com uma estrutura segurando algum tipo de painel, algum tipo de coisa que está colocada para o lado de fora da edificação. Vocês percebem que para cá não tem nada. E aqui tem, por exemplo, um beiral. Uma platibanda, perdão, não um beiral. Então, muito provavelmente, aqui está na cobertura e aqui é a fachada. Então, essa daqui é aquela viga que eu falei que é secundária, que apoia a fachada, os painéis de fachada. Aqui, nesse ponto, aqui já seria uma planta. É estranho porque você vê o mesmo perfil, eles usam o mesmo perfil, tanto para o pilar como para a viga aqui, né? Mas você vê que aqui tem uma projeção, uma linha bem clarinha. Se vocês verem no site, vocês conseguem ampliar essa imagem melhor, talvez. Talvez seja melhor para vocês verem. E essa linha aqui é justamente um corte acontecendo na altura da alma da viga, dessa viga aqui. Seria mais ou menos aqui, esse corte em altura. Não sei se nessa altura próxima à cobertura, obviamente, ou se nessa altura aqui, eles não especificam no corte, eles não indicam, né, onde estão os detalhamentos. Para um executivo, isso seria muito necessário para você entender se tem alguma especificidade para cada ponto. Mas, enfim. E aqui você vê essa mesma fachada acontecendo aqui na quina e aqui nas faces a 90 graus. Lá mais para frente e aqui mais para frente também. É estranho porque eles se apropriam de um processo que é, você faz o detalhamento até um ponto, só que você alinha
com um detalhamento que estaria para a esquerda na planta, só que você come parte do projeto, né? Você vê que aqui tem dois apoios muito próximos um do outro, mas isso não quer dizer que tem um perfil um do lado do outro no projeto. É só que eles fizeram esse corte para conseguir sumarizar um pouco melhor esses detalhes numa folha só de projeto, de planta, né? Vocês conseguiram identificar essas coisas que eu falei, assim, batendo de olho? Vocês conseguem perceber esses, essas questões? Ou para vocês é difícil se localizar num detalhamento? Porque agora para frente, já deu mais ou menos uma hora, né, que eu estou falando aqui, falo bastante, e eu vou pedir para vocês, eu vou mandar esses dois links, eu vou pedir para vocês pegarem meia hora, eu vou deixar essa imagem aí com essas perguntas por meia hora, e mandar o link para vocês e pedir para vocês irem lendo tanto o texto como as plantas, as imagens, entendendo todo o projeto, porque daí no final vai ter mais ou menos uma meia horinha ali que a gente vai discutir um pouco. Eu vou perguntar essas questões e se vocês tiverem afim, vocês respondem. Rian, você não entende mais ou menos, tipo, você não enxerga mais ou menos, existe alguma vista que você não entendeu especificamente? Ah, tá, é meio sacanagem mesmo apresentar isso em PowerPoint, mas enfim. Bom, eu vou mandar esses links para vocês, às 3h20, 3h30, mais ou menos, eu começo a perguntar, mas se vocês, nesse meio tempo, tiverem alguma outra pergunta, alguma outra questão, vocês fiquem à vontade para perguntar também. Se acharem que já foi tempo suficiente, se vocês acharem 20 minutos demais, avisa também. Não quero ficar segurando vocês aqui, é um dia longo, vocês ainda têm outras coisas para assistir. Então, fica à vontade para encaminhar um pouco melhor o andamento, caso vocês achem necessário. Pessoal, se vocês preferirem, a gente pode também, já passaram uns 15 minutos, já deu para dar uma olhada. Se vocês preferirem, a gente pode também tentar fazer junto essa leitura. Às vezes fica meio confuso fazer sozinho, assim, vocês que sabem. Se vocês preferirem. O que vocês acham? Beleza. Tá. Eu não coloquei todos as plantas, algumas coisas no slide. Eu vou compartilhar agora uma outra guia, na verdade. Essa daqui. Tá. Tá aparecendo. Um segundo, ajustar aqui. Beleza. Bom, tinha uma primeira pergunta que era sobre quais são os componentes da estrutura principal e quais são as dimensões dela. Alguém conseguiu já identificar de cara isso? Lembrando daquela lista que eu tinha feito, né, de sistema, subsistema, sistema construtivo, subsistema e componentes. Quais são os componentes do subsistema de estrutura? A estrutura, ela consiste no que desloca as cargas do subsistema de cobertura para o subsistema de fundação. Viga de madeira, isso.
Nesse caso são vigas compostas, né? Assim, é meio específico, mas são vigas compostas em MLC, que é madeira laminada colada, que é um material bem específico que eles usaram aí. Nessa estrutura também, no subsistema de estrutura, também constam os pilares, certo? Os pilares fazem parte dessa transição, né, entre dois subsistemas, o de cobertura e o de fundação. E as dimensões, se alguém conseguiu puxar as dimensões, mais ou menos, assim, não precisa ser nada preciso desses elementos. Ah, e na estrutura também tem um contraventamento, perdão, o contraventamento em aço também faz parte da estrutura, do subsistema de estrutura. Vou colocar aqui na planta. Talvez 15 minutos tenha sido um pouco curto para conseguir pegar essa escala e acertar certinho a dimensão desse pilar. Laje considerada como componente, então, vai depender um pouco. Se a laje for estrutural, se ela for, por exemplo, uma laje nervurada, uma laje com aqueles reforços, né, quase atuando da mesma forma que uma viga secundária, por exemplo, dela considerada como componente de um subsistema de estrutura, sim. Nesse caso, ela está funcionando só como cobertura, a laje. Ela não está vencendo o vão sozinha. Ela tem um apoio, né? E então ela é considerada só vedação ou cobertura, nesse caso. Seria vedação se fosse um piso, tivesse um piso acima, né? Mas no caso é só cobertura. Nesse caso aqui, se você pega essa escala gráfica e mede mais ou menos, esses pilares e essas vigas, eles vão dar aproximadamente 25 por 25 centímetros. A viga, na verdade, elas são vigas duplas. São duas vigas de 2 centímetros por 10 centímetros por 45 centímetros. Quer dizer, pera. 45 centímetros é a soma, porque eles são... Calma aí, eu acho que eu anotei errado isso. Só um segundo. Vigas duplas... tá certo. É isso mesmo. É. Opa, cliquei errado aqui também. Tá saindo tudo ótimo agora. Uma guia e Liriane Caça. Aqui. Deixa eu colocar numa vista que dê para ver a coisa. Então, tá vendo que a viga são duas vigas, na verdade? É um conjunto de duas vigas. São duas vigas de... Por isso que eu falei 2 centímetros. Na verdade, são duas vigas de 10 centímetros por 45. 45 é de altura. Na segunda pergunta, qual é o vão principal e o vão secundário? E o pé direito? Vocês conseguiram identificar? E conseguiram também ter o valor, mais ou menos, deles? Ó, essa imagem aqui já dá uma boa dica de qual que é qualquer um e qualquer outro. É uma estrutura meio porticada, então... É uma estrutura porticada, não meio porticada. Então, ele já indicia um pouco qual é o vão principal. Esse daí é o vão principal, né? Se vocês pegarem com essa escala gráfica e forem medir, essa distância vai dar aproximadamente 15 metros. É uma viga que vence 15 metros. E é por isso que ela tem até 45 centímetros de altura e é dupla. Ela abraça o pilar ali, né, no detalhamento. O vão secundário, vocês conseguiram medir mais ou menos? O vão secundário aqui também fica óbvio, né? O vão entre os dois pilares, entre duas vigas, né, na verdade. Que daí estariam colocadas as vigas secundárias em cima dessa viga principal para absorver a força da laje e distribuir para a principal. Aqui.
Aqui aparecem as vigas secundárias que atravessam as vigas principais no sentido do vão secundário. Esse aqui é o sentido do vão secundário. Não sei se está dando para ver meu mouse, mas enfim. Vocês conseguiram ver essas coisas, assim? Vocês viram mais ou menos o... Conseguem... Eu vou colocar uma imagem aqui, e a partir da escala gráfica vocês conseguiriam ter noção mais ou menos do tamanho desse vão secundário? Vou tentar dar um zoom e compartilhar a tela aqui. Vocês conseguiriam me dar uma média de qual seria esse vão secundário? Isso. São 2 metros. Isso. A terceira pergunta. Quer dizer, ainda na segunda pergunta, né? O pé direito. Vou colocar de novo na mesma imagem. Vai dar para saber também. Mas vai ser um pouco difícil, porque vocês vão ter que fazer a projeção de uma... Isso, exatamente. Um pouquinho mais de 7 metros. Se você pegar na escala certinho, transformar, fazer aquele processo que eu falei, você vai ver que dá 7,5. Mas E esse é o nível de, de noção de tamanho que você vai ter. Esse é o nível de detalhamento, de precisão, né? Desculpa. Que você vai ter com escala gráfica, assim. É uma média. É meio difícil, assim, bater o olho, principalmente, e já descobrir. A terceira pergunta agora. Qual o componente do subsistema de vedação utilizada para efeito lanterna proposto pelo projeto? Essa daqui, a resposta estava no texto. É meio difícil bater o olho e saber exatamente qual é o produto, né? Qual é o material que eles usaram. Alguém chegou a achar isso no texto? Estava no texto do site do próprio MK27. Na verdade, eu vou até compartilhar aqui, mostrar. Ele fala aqui, ó. Substructure supports the skin of the building and creates gap between the plane of the facade and the pillars. Cadê mesmo? Não sei. Mas enfim. Aqui, achei. Translucent polycarbonate. É uma placa de policarbonato translúcido. É meio que nem eu falei, assim, é meio chato de prever, tentar adivinhar qual é o material só de olhar, mas parte da leitura do projeto é entender também, ler um pouco sobre ele, como ele foi constituído. A parte principal desse projeto é esse efeito lanterna, esse efeito translúcido. Então, obviamente, teria uma atenção a detalhe muito grande para esse elemento específico. E onde estão dispostos os contraventamentos desse projeto? Vou colocar numa imagem que dê para ver ele um pouco melhor. Opa. Ok, perfeito. Esses contraventamentos estão acontecendo justamente no vão secundário. Eles acontecem, vão sim, vão não. Mas eles também acontecem no vão principal, no sentido do vão principal. Só que eles não acontecem no comprimento total do vão principal. Ele se utiliza dessa segmentação para a fixação dos painéis de policarbonato translúcido como reduções, para não ter um cabo de aço atirantado de um lado para o outro. Até porque, acho que vocês já viram cabo de aço, já ouviram falar, mas o cabo ele vai esticando, né? Ele vai perdendo um pouco do formato original dele, né? Conforme você traciona. Então, você diminuir um pouco esse comprimento total dele vai fazer com que ele tenha um delta, de esticamento um pouco menor no final. A proporção acaba sendo a mesma, né? O material é o mesmo, mas no final você vai ter um deslocamento menor e você vai conseguir garantir uma rigidez um pouco melhor, além de distribuir para vários cabos de aço ao invés de só um.
Acho que dá para ver ali na esquerda, né, o contraventamento do lado esquerdo. Nesse caso, eles usam contraventamento em cabo de aço, mas o contraventamento ele também pode ser feito com material rígido. Eles poderiam muito bem ter conectado esses dois lados com uma peça em madeira. E daí eles não precisariam ter adicionado os dois sentidos de contraventamento. Eles podiam ter adicionado só um, que é feito uma diagonal. Isso ser alternado conforme o tempo. Mas por uma questão estética, pelo que eu entendo, até para reforçar a ideia da lanterna, eles optam pelo contraventamento em cabo de aço. E aí volta a relação que eu tinha falado lá no começo da aula, da solução estrutural, da tectônica e da materialidade também. Desse projeto, essas são as perguntas que eu tinha, que eu queria que vocês percebessem desse projeto. Durante o tempo, eu tentei pesquisar sobre vãos secundários, aqueles vãos secundários que tinham perguntado, eles sendo maiores que o vão principal, em algum exemplo. Algum projeto específico eu não encontrei, mas, assim, não é só porque pode acontecer que vai acontecer, sabe? O vão principal, ele tem uma determinação meio dada, né, que foi aquela que eu dei da disposição das forças e do tamanho do vão, mas isso pode ser um pouco subvertido. Mas, que nem eu falei também, essas determinações, elas vão ser importantes para vocês durante a aula de construção civil e durante a concepção de projeto, mas não vão ser esses conceitos que vão mudar a vida de vocês projetando. No final disso tudo, o que eu queria passar para vocês, assim, com com a tentativa de leitura, com esse processo de conversar com vocês e falar um pouco sobre esses projetos e as soluções que eles dão, mostrar para vocês que para aprender a ler projeto, para aprender a projetar também, a principal coisa é praticando. E você pratica como? Encontrando um projeto por aí, e se você tem curiosidade no resultado formal que ele expressa, você tentar entender a fundo como ele chega nesse resultado formal, aos mínimos detalhes. E é por isso até que eu mandei aquele do centro esportivo, porque o site inteiro eles mostram o processo de croquis, o processo de detalhes e tudo mais, além da maquete, que também é bem explicativa. E é isso que faz a gente começar a entender melhor, porque você entender um pouco uma estrutura em madeira, você passa a entender também uma de aço, e vice-versa. Você entende uma estrutura de alvenaria estrutural, você entende adobe, em partes, que é a terra crua. E assim vai. É um processo que é de leitura também, você vai aprender a ler projeto lendo, e assim como você aprende a projetar, projetando e construindo. A parte da prática sempre é muito importante no aprendizado de projeto. Se mais alguém tiver alguma outra dúvida, pode perguntar à vontade. Já, já terminei basicamente aqui. Fiquem à vontade para abrir o microfone, mandar ali no link. Eu sei que tinham algumas outras dúvidas que estavam no feedback que eu recebi, e não sei se vocês quiserem que eu comente sobre elas. Eu lembro que tinha uma sobre a relação de laje e alvenaria. Talvez eu vou falar isso rapidinho aqui, mas normalmente a alvenaria ela tem uma interface, que é a cinta, o cintamento. Ele acontece normalmente, depende do tipo de bloco de alvenaria que você está usando, mas existem blocos que são em J ou em U, blocos calha, que permitem que você faça uma moldagem de concreto armado em loco. Ou você pode fazer com formas em madeira também, no tijolo tradicional, tijolo baiano, enfim. E isso faz quase como uma viga, funciona quase como uma viga que circunda acima da alvenaria, o projeto, que é chamado de cinta, é o cintamento. E esse cintamento faz a interface, pode ser com esperas, pode ser na própria armação, que daí tem a amarração das armaduras, ou soldagem. Se eu não me engano, na verdade, soldagem não pode em armadura, né?
Mas, enfim, isso daí eu deixo para os engenheiros. Mas tem essa interface com a armadura em si. Ou com esferas colocadas para cima, para o lado. Isso vai depender um pouco do que foi previsto em projeto. Mas é basicamente assim. Acho que é isso, então. Temos perguntas no site de perguntas. Pode perguntar, vontade. Como elaborar um bom projeto? O que ele deve conter? Essa é uma pergunta meio complicada, porque, assim, objetivamente, é difícil você falar o que é um bom projeto. Ele sempre vai estar um pouco associado a noções subjetivas, às vezes. Tem muito arquiteto que está associado a uma exploração da arquitetura que é mais paramétrica, por exemplo. Tem arquiteto ou engenheiro que não segue esse tipo de exploração e acha que a principal exploração se dá através do desenho direto. Então, assim, o que dá para dizer é que um projeto que não seja ruim, ele soluciona aquelas questões que eu levantei, de material, de local, de tectônica, ele é eficiente, e ao meu ver, por exemplo, a eficiência ela está na sustentabilidade não só ambiental, mas também na social, as relações de trabalho. Você, por exemplo, faz uma mansão rústica no meio da floresta, sabe? E você prevê um pilar com uma tora de madeira com 7 metros de comprimento. Só que você não prevê um caminhão Munk para levantar isso. O que você está fazendo com o trabalhador que está projetando, que está construindo o seu projeto? Sua casa pode ser a coisa mais linda do mundo, mas o que ele foi como projeto? Projeto também é construção, que nem eu falei. Projeto também é processo. Como ele conversa? Essa madeira que foi utilizada é madeira de reflorestamento? É madeira da região? Existem muitas questões que colaboram para um projeto ser bom ou não. Bater o martelo, que nem eu falei, é subjetivo, mas tem como a gente apontar defeitos quase sempre. Quase todo projeto peca em alguma coisa. Não existe projeto perfeito. Sempre poderia ter sido feito isso, poderia ter sido feito aquilo. Obviamente, problemas estruturais indicam já um mau projeto. É um pouco eliminatório, né? Alguns problemas diretos da construção, né? Mas esses que são mais subjetivos, eles acabam passando batido. Pessoas da área de conforto dizem que um bom projeto é aquele que respeita a sustentabilidade e as relações de necessidade humana dentro da edificação. E esse tende a ser o enfoque principal deles quando projetando. Mas, às vezes, isso não é uma regra. Uma pessoa que foca muito nisso pode deixar de focar no aspecto das relações com a cidade. Assim como alguém que preza muito pelas relações com a cidade pode acabar deixando faltar alguma relação com o corpo humano, com as relações de conforto ou de sustentabilidade. Então, projeto bom é aquele que tende a atender da melhor forma todos os aspectos que englobam o fazer projetual. Perfeito. A próxima pergunta é: o que seria o contraventamento de uma estrutura? Acho que todo mundo já ouviu sobre o que é uma forma mais estável, né? Um quadrado, um retângulo ou um triângulo. E quando te perguntam isso, a resposta é que é o triângulo. Por quê? Quando um quadrado, eu vou fazer uma analogia aqui com os dedos. Os lados são paralelos no quadrado. Só que todos os ângulos são 90 graus. Quando você modifica essa angulação, todos os lados continuam com o mesmo comprimento, mas os ângulos se modificaram e essa forma não passa mais a ser um quadrado,
está deformado. Se você reparar, o que permite que meus dedos façam isso é a variação da distância entre essa junção aqui e essa junção aqui. O que o contraventamento faz é travar justamente esse comprimento. Ele vai impedir, seja com cabo de aço nos dois sentidos, ou seja, nesse daqui e nesse daqui, ou seja com um material rígido só em um dos sentidos, essa modificação dessa distância. Por quê? Porque isso gera instabilidade numa construção. Se você tem elementos estão fixos, por mais que eles estejam engastados, por exemplo, existe uma movimentação. E para que essa movimentação seja um pouco retardada, seja um pouco diminuída, reduzida, esse contraventamento atua de forma a evitar esse tipo de movimentação. Porque tem a flexão do material, ele tem uma certa maleabilidade. Então, por mais que você engaste, por exemplo, um pilar, a ponta ali sempre vai estar um pouco solta. E isso pode gerar forças estranhas ali na estrutura e pode, assim... Por que chama contraventamento? É justamente uma força lateral na construção, a força do vento. Quando eu estou fazendo isso daqui, repara que é a parte de cima que está deslocando para o lado. E é para evitar justamente esse tipo de movimento. É basicamente isso. Ótimo. A próxima pergunta é: em elaboração de projetos, uma listagem de materiais ou até mesmo um orçamento dos materiais a serem utilizados são mais característicos de qual etapa de projeto? Concepção, básico ou executivo? Você pode repetir o começo? O orçamento, o levantamento? A elaboração do projeto, uma listagem de materiais ou até mesmo o orçamento. Tá. A listagem de materiais, como listagem, ela aparece mais no executivo, ou num pré-dimensionamento, no final do que seria o básico, sabe? Nessa transição entre o básico e o executivo. Assim como o orçamento dos materiais, ele é bem executivo, essa parte do orçamento. Mas, assim, existem as coisas básicas que é saber qual material que é, ter uma noção do que vai ser necessário, porque quando você projeta, um outro exemplo que dão sempre, você vai projetar uma viga com mais de 12 metros. Você vai ter que pensar, então, como deslocar essa viga pré-fabricada de 12 metros, de mais de 12 metros, sendo que uma carreta tem 12 metros de caçamba. Então, como você vai deslocar essa viga para o canteiro? Então, você já tem que ter noção, antes do executivo, dessas coisas, para não chegar no executivo e você achar esse problema e ter que mudar conceitualmente o seu projeto. Mas, normalmente, essas questões que você falou especificamente estão mais associadas ao executivo, sim. A outra pergunta também é anônima. Você acha que existem aspectos importantes de projetos que você já leu, mas não elaborou, que não estavam presentes no projeto? Se sim, quais? Eu não sei se eu entendi. Pelo que eu entendi, você acha que existem aspectos importantes de projeto que você já leu, que não estavam presentes no projeto? Coisas que não foram suscitadas como projeto numa apresentação, mas que eu percebo, por exemplo? Eu acredito que sim. Acho que nem quando perguntaram de um bom projeto, a leitura de projeto ela é sempre subjetiva. E principalmente quando você parte para a leitura da paisagem produzida, do espaço construído, esse tipo de coisa sempre aparece. Principalmente os que projetos que tendem a ser mais etéreos, mais brisados, vai. Então, algumas intervenções já aconteceu, sim. Se você reparar, nesse último que a gente leu, tem umas relações de sobreposição de madeira que são muito parecidas com os projetos que o Kengo Kuma faz. Eu vou deixar o nome do arquiteto e depois vocês pesquisam. Ele faz muito dessas sobreposições, justaposições de madeira e tudo mais.
E ele não explicita isso na leitura do projeto, ele não fala da influência de uma arquitetura japonesa, mas você percebe isso quando você tem esse repertório de projeto, e coincidentemente depois ele faz uma palestra, o NK27 faz uma palestra justamente com o Kengo Kuma falando sobre madeira. Então essa relação estava lá, ele pensou, provavelmente, é uma inspiração, é uma relação que existe, mas que não é suscitada diretamente. Alex, e agora é a última pergunta. Quais dicas você daria para determinarmos comprimentos em projetos sem o auxílio de softwares? Quais dicas você daria para determinar os conteúdos do projeto? Eu acho que para ler assim numa tela, uma imagem, por exemplo, com uma escala gráfica, por exemplo, eu estou olhando para o lado tentando achar alguma coisa que eu possa usar para exemplificar. O que eu costumo fazer é, por exemplo, pegar um barbante, colocar na tela, tipo, pegar aquela medida de 5 metros, por exemplo, é esse tanto de barbante. Daí eu vou lá no projeto e vou medindo, e tipo, passando assim, movimentando, para ir somando e pegando os comprimentos. Esse é o jeito mais prático, sem software, para você ter uma média das medidas. Quando você tem escala gráfica. Quando você tem uma escala anotativa, eu acho um pouco difícil, porque daí você precisa abrir aquele projeto na escala real no seu computador. Então você tem que arrumar um jeito de deixar ele no comprimento certo na tela do seu computador ou deixar no comprimento certo para você conseguir imprimir e medir. Mas qualquer coisa, uma tampa de caneta, um pedaço do seu dedo que você consegue determinar a partir da ponta até onde do seu dedo é 20 metros, sabe? Você já consegue medir. E sempre, em representações de arquitetura, pelo menos, sempre tem escalas humanas. E isso ajuda muito a ter uma noção de comprimento. Normalmente, uma escala humana está entre os seus 1,80 a 1,60, principalmente as mais genéricas, tem algumas que são determinadamente 1,80, que a gente conhece dentro da arquitetura, e você já consegue ter noção, tipo, ó, isso é quase 20 metros, isso é quase 2 metros, isso daqui tem 4 vezes a altura dessa figura humana, então isso vai ter mais ou menos tantos metros, e assim vai. Perfeito. Surgiu mais uma pergunta. Você acha que a graduação fornece nas aulas os conhecimentos necessários para uma boa leitura de projetos? Ou só se aprende mesmo, mas durante o mercado de trabalho? Eu acho que, quanto à leitura de projeto, a graduação está aqui para dar uma base, assim, te incentivar a pegar para isso. Porque se você pegar quase todas as disciplinas, elas não vão te ensinar tudo. Na arquitetura, eles te ensinam a fazer projeto, mas eles não te ensinam a mexer em software. Você só vai aprender isso fazendo projeto. Acontece a mesma coisa com leitura. Eles tentam te ensinar, eles tentam fazer vocês aprenderem a entender planta, corte e tudo mais, a partir da leitura direta dessa planta, corte. Mas o entendimento completo você só vai conseguir na prática. Você só vai conseguir fazendo planta, fazendo CAD, fazendo corte, fazendo as coisas, lendo o projeto, que nem eu falei, tendo a curiosidade de entender uma solução que você achou elegante, que você achou interessante. Eu acho que o mercado de trabalho é sempre um momento em que você pega muita coisa que deixou de ser trazido pela graduação. Isso acontece na arquitetura também. Tem mais uma pergunta. Durante a análise do projeto que fizemos agora, a laje do térreo e não da cobertura, não poderia ser considerada como elemento superestrutural? Ou ela já é considerada como a própria fundação? Então, deixa eu conferir aqui, que eu não lembro se ele mostra algum detalhamento em corte da fundação. Mas dependendo, eu não entendi o que quiseram dizer com superestrutural. Mas assim, se for quase como um radier, é um
ainda assim vai ser um elemento do subsistema de fundação, dentro das determinações, mas ele é estrutural, obviamente. Ele está suportando os pilares e distribuindo essa força para o solo. Independentemente, assim, quase nunca a fundação vai fazer parte, dentro das determinações, por mais que seja uma coisa meio solidarizada e única na vida real, vai fazer parte do subsistema de estrutura. A gente tende a setorizar um pouco para conseguir entender esses elementos separados, que às vezes fica mais fácil. Perfeito. Eu acho que acabaram as perguntas. Então, a gente vai encerrar o curso de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que se mantiveram conectados durante todo o curso e também da comissão organizadora. E claro, sua, Alex. Se você quiser dizer alguma coisa agora. Eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade. É um assunto que eu gosto muito. Provavelmente no futuro, já fazendo meio, quase um merchan, ainda surjam alguns cursos de canteiro escola dentro do IAL. É um espaço que a gente constrói lá de aprender pela prática, que nem eu comentei. Se vocês tiverem interesse, é muito legal. E ensina muito, você vê como funciona uma interface na sua frente, num projeto de bambu, por exemplo. E, assim, fiquem de olho, assim, nas chamadas do IAL, que às vezes tem. Qualquer coisa eu mando mensagens. E, de novo, obrigado pela participação, pela oportunidade. Obrigada a você pelo tempo e pela atenção para ministrar esse curso. Muito obrigada a todos e vejo vocês daqui a pouquinho.